Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição desse conteúdo que é muito bom de participar, desse encontro semanal, às quintas-feiras, com reprise em diversos horários no nosso canal 126 e 85, 126 do Sistema RO da Embratel, 85 da Sky Livre, não é aquela Sky paga, é Sky Livre, gratuita. Quem mora no interior do Brasil está acostumado com esse sistema disponível também, ou através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Está no YouTube? Vai lá, curta, comente e compartilhe. Vai ter muito motivo para você comentar. O tema é muito interessante. Aliás, é a sequência do programa da semana passada. Não assistiu? No YouTube você assiste, tá? Quem entra no YouTube pelo computador, quem acessa pelo computador, é muito mais fácil. Você vai lá naquela lupinha do canal, coloca lá ou a data da semana passada, ou o nome do programa, os dias da minha mocidade, vai lá na playlist, que tem várias formas de encontrar. Também pelo celular, pelo tablet, você também tem facilidade de encontrar, não é difícil pela TV. Você dá um jeito, eu sei que você dá. E você vai encontrar o programa da semana passada. Não deixe de assistir, até porque esse é uma sequência para você entender todo o contexto. Você não pode deixar de ver também as perguntas e respostas que foram trazidas na semana passada, tá bom? Vamos ver então a turma que está aqui no estúdio? Muito bem, está aqui essa turma de jovens, né? Todos somos jovens aqui no estúdio. Eu vou começar saudando aqui o nosso convidado, Daniel Carrareto. A paz do Senhor, Daniel. Paz do Senhor, jovens, pastor Josias, todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui para compartilhar mais conhecimento com vocês depois daquele programa tão rico da semana passada. Amém. Daniel já se apresentou na semana passada, falou da formação e tudo mais, que traz e que traduz em autoridade aquilo que ele vai trazer hoje como informação para todos nós, também trouxe na semana passada. A minha colega Raíssa, que está aqui. Pai do Senhor, Raíssa. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Daniel. A todos os jovens que estão nos assistindo. Como já dito, o programa é a segunda parte, né? Já foi transmitida na semana passada. Nós estamos com o tema Finanças e Investimento, onde o Daniel está dando uma aula aqui pra gente, né, pastor? Se você aí não assistiu, assista. E se você assistiu e já anotou as coisas, volta com o seu caderninho aqui de novo, porque tem muita coisa ainda para aprender. O programa está muito bom. Bom, Raíssa, hoje a gente tem uma participação internacional aqui no programa. A gente vai precisar de tradutor, intérprete, então, ela legenda, fala 3 dublagem. línguas, talvez, né? A gente escolhe uma das 3 e fala que a gente pode apresentar. Vamos lá, Sara, escolhe a sua língua, de preferência português. Puxa, eu queria fazer logo em russo. Não, vai em português, Sarinha, vai em português. Se apresenta, por gentileza. Pai Senhor, Daniel, pastor Josias, irmãos que estão nos assistindo, meu nome é Sara Bassova, eu sou da igreja de Framingham, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, do ministério do pastor Samir Bassov. Que é o seu pai. Meu pai. Querido Samir, fique à vontade. Daniel, nós gostaríamos de saber sobre os investimentos para a vida do jovem, principalmente qual a importância do jovem investir a longo prazo, mas também a importância de ter investimentos rápidos, num prazo muito mais curto. Eu conheço jovens que pensam em investir bolsa de valores, acham isso um assunto muito interessante, que já me fizeram várias perguntas, então nós gostaríamos de saber o que você tem para falar sobre isso. Excelente, vamos lá. Até em homenagem à nossa irmã que fala algumas línguas, vou falar inglês um pouco também aqui, mas não é muito não, podem ficar tranquilos. Eu sou, nesse percurso de estudos, né, eu sou adepto do chamado Goal-Based Investing, que nada mais é do que investimento baseado em objetivos. Quando a gente fala para o jovem, é até difícil para o jovem ele tentar prever ou imaginar quais serão os objetivos dele ao longo da vida. Mas definição de prazo de investimento passa obrigatoriamente por definir o prazo que você pretende alcançar determinado objetivo. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou até dar meio que um passo a passo que o jovem deveria fazer. Ele deveria planejar basicamente o que ele quer adquirir, o que ele quer ter na sua vida, e principalmente o que ele quer alcançar. Vou dar um exemplo. O jovem que está com 20, 25 anos, vamos dizer que ele queira um dia comprar um imóvel. É um sonho de muitas pessoas ter um imóvel, por que não? É um dos objetivos que ele pode listar ali. E aí ele vai listar o prazo que ele pretende alcançar esse objetivo. Então pode ser 5, 10, 15 anos.
quanto tempo ele pretende alcançar esse objetivo. Um outro objetivo que muitos jovens também têm é adquirir um carro, então vai ter que colocar ali na listinha dele os objetivos. Pagar uma faculdade, alguns já querem, são jovens ainda, mas já querem entrar na faculdade, às vezes vão ter que juntar algum dinheiro para começar a pagar, vão ter que trabalhar, também pode ser um objetivo para um dia ter uma especialização também, uma pós-graduação. Mas nós falamos bastante aqui na primeira parte do programa sobre um objetivo que basicamente todas as pessoas, não só jovens, vão ter, que é ter a sua própria aposentadoria e depender do INSS. No último programa nós falamos que não é uma boa opção. Então, com certeza, na listinha de objetivos do jovem tem que ter objetivo de aposentadoria. E por que eu estou falando isso para responder a sua pergunta? Porque são justamente os investimentos de longo prazo, que são aqueles que você citou na sua pergunta, que vão trazer os maiores retornos. Justamente porque você está abrindo mão de um componente daqueles 3 que nós falamos no primeiro programa, entre rentabilidade, liquidez e risco, você está abrindo mão da liquidez, que é poder tirar o dinheiro quando você quiser, é um objetivo de longo prazo, então você tem que manter ele por um prazo maior, então você abre mão da liquidez para justamente obter uma maior rentabilidade e às vezes até correndo risco baixo. Vou dar um exemplo de um investimento na prática para vocês, que às vezes as pessoas me questionam, eu quero ouvir um investimento na prática. Nós temos um título público, que é justamente um título vendido pelo governo federal do nosso país, no Tesouro Direto, conhecido como Tesouro Direto, que ele chama-se Tesouro IPCA+. O que esse título ele faz? Ele te dá uma rentabilidade acima da inflação, porque o IPCA é justamente essa inflação que nós temos esse índice no Brasil que mede a inflação no país, e ele te dá uma rentabilidade acima da inflação. E ele tem prazos muito longos. Vou te dar um exemplo. Nós temos o título do Tesouro IPCA+, 2045, 2055. Pense bem, nós estamos em 2024, pastor. 2045 são 21 anos. 2055 são 31 anos. Então, você consegue ter investimentos de longuíssimo prazo, que nós dizemos, e pode dedicar esses investimentos para esses objetivos de longuíssimo prazo, que é o caso do objetivo de aposentadoria. A não ser que o jovem que está com 20 anos queira se aposentar com 30. Aí já é 10 anos, já fica mais curto, né? Brincadeiras à parte, a maioria vai precisar, aos 50, 55, 60 anos, ter uma renda. Então, são boas opções de investimento, desde que você esteja disposto a investir para longo prazo. Agora, sobre a pergunta do curto prazo, é importante mencionar, você vai direcionar para investimentos de curto prazo o dinheiro que você quer para alcançar objetivos de curto prazo. Vou dar um exemplo, eu quero comprar um carro daqui 2 anos. 2 anos é um prazo mais curto, eu vou direcionar esse dinheiro nessa linha do Goal Based Investment, que é um investimento baseado em objetivos, eu vou direcionar para um investimento de curto prazo. Não significa que esse dinheiro eu vou poder tirar a hora que eu quiser. Eu posso, às vezes, optar por um investimento para daqui 2 anos, que eu também só posso tirar daqui 2 anos. A liquidez vai continuar sendo menor, mas eu vou poder direcionar esse dinheiro conforme o prazo do meu objetivo. Essa é a principal lição que a gente tem que ter. Entender que para cada objetivo, a gente tem um tipo de investimento e cada investimento tem um prazo mais adequado. Quanto maior o prazo, naturalmente, se for um investimento de risco, você vai ter maior risco, porque é mais tempo o seu dinheiro investido sob maior risco. Só que nós também temos investimentos de longo prazo, como eu acabei de citar, que é o caso do Tesouro Direto, que ele é de longo prazo, mas que também tem um baixo risco. Então, serve para todas as opções que o jovem deseja para alcançar os seus objetivos. Tá respondido? Tá, e pastor, tenho mais uma pergunta, rapidinho, se me permitir. O Daniel mencionou uma palavra muito interessante, que eu acho que muitas pessoas podem até não ter o conhecimento, a palavra inflação. Se ele puder dar uma rapidinha, uma resumida do que significa para nós, tanto nós, pessoas jovens, como as pessoas mais velhas. O que isso acontece na economia e como nos afeta? É legal receber essa pergunta de alguém que mora fora do Brasil. Porque o Brasil é o país da inflação. Se nós pudermos dizer, né? Estava vendo um estudo que mostrava que de R$100 em 94, quando se lançou o Plano Real, hoje esses R$100 comprariam proporcionalmente, acho que R$14. Então, basicamente é isso. Já foi pior. Já foi pior. A hiperinflação. Eu vivi o período da hiperinflação, que era uma coisa muito, muito louca. Você chegava numa loja... Ninguém consegue conceber uma coisa dessa, né? Mas você chegava numa loja de manhã e a roupa tinha um preço. Quando você voltava à tarde, ela já tinha aumentado. Era uma coisa absurda, né? Mas mesmo assim, mesmo que não seja mais a mesma realidade, de fato, o que você acabou de trazer como um número, né, traduzido em números,
mostra que há uma perda de valor, né? Uma perda de poder de compra do seu dinheiro. E se isso acontece em 1 ano ou em 10 anos, isso acontece de um dia para o outro também, só que, claro, num percentual muito mais baixo. É exatamente isso. De forma bem simples mesmo, a inflação é justamente a perda do poder de compra. Isso é uma consequência da inflação, que é justamente o aumento dos preços, né, do mercado que nós vemos. E na maioria das vezes, quando a gente estuda na economia, eu tenho aqui alguns estudantes de economia, isso está intimamente ligado à demanda, né? Que tem aquela elasticidade da demanda. Quanto maior a oferta de um determinado produto, menor tende a ser o preço desse produto, porque ele tem muita disponibilidade, então vai poder ser ofertado por um preço menor. Quanto menor a oferta, ou seja, mais raro, nós estávamos até citando aqui do caso do Rolex, né, que é um produto exclusivo, um produto mais caro, ele tende a ter um preço justamente mais caro porque ele tem uma menor quantidade. Mas não é essa a abordagem que nós fazemos. Quando nós analisamos inflação na prática, e o Brasil, como o pastor bem citou, já tem um histórico disso, e não parou no tempo, continua tendo inflação, a gente vê que é o aumento de preços e a perda do poder de compra do seu salário, do dinheiro que você tem investido. Isso significa dizer que eu não posso considerar também, é importante falar isso, a rentabilidade de um investimento sem abater a inflação, que é o que nós chamamos de rentabilidade real, tá? Nós temos a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. Nominal é aquilo que você vê na tela, sem abater nada. Então é a rentabilidade nominal. E a rentabilidade real é aquela que abate a inflação. Então, quando você abate a inflação, você tem justamente o que de fato rendeu o seu dinheiro, mantendo o poder de compra. E essa pergunta complementar que ela fez é muito importante, porque de fato, muitas vezes os jovens e quem está fazendo um cálculo, ali, um planejamento financeiro, está fazendo um cálculo considerando a rentabilidade nominal. E aí, quando ele chegar lá no futuro e precisar do dinheiro, aquele dinheiro que ele estava contando que ele ia ter, já não vai ter o mesmo poder de compra. Então é muito importante considerar nos seus cálculos de planejamento financeiro a inflação. E no Brasil isso é cada vez mais assustador, né? Até que agora nós estamos com uma inflação um pouco mais controlada, mas historicamente, né, o pastor citou muito bem, nós já tivemos que refazer a nossa moeda várias e várias vezes por conta da inflação, e é algo muito arriscado para o poder de compra do brasileiro. Existem alguns investimentos que nos protegem da inflação, é importante dizer isso, tá? O caso que eu acabei de citar do Tesouro IPCA+, mas tem um investimento muito antigo que as pessoas gostam bastante, não à toa, porque tem esse caráter de proteção da inflação, que são os imóveis. Os imóveis também, né, são um investimento mais antigo que nós temos, eu acho, assim, terrenos, né, imóveis, mas que continua sendo uma opção para quem quer ter uma proteção do seu patrimônio diante da inflação, porque eles geralmente repassam a inflação para o seu valor ali, para quanto eles valem. Tá respondida a pergunta? Não, perfeitamente. Tá bom. O que eu queria complementar, partindo de uma expressão que você usou, de um gancho que você trouxe aqui agora, quando você falou sobre imóveis. Quando se fala em investimento, e basicamente eu tenho percebido que as perguntas que têm sido feitas aqui, elas estão quase que invariavelmente focadas no mercado financeiro. Mas existem outros investimentos. Você falou, por exemplo, sobre imóveis. Falei sobre negócio próprio no último próprio, programa. né? Você pode ter são formas de investimento no futuro. O que deve ser considerado, né? Eu me lembro de uma expressão que se usava há muitos anos, que de vez em quando eu ainda escuto, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, né? O que quer dizer isso? Você vai lá, recolhe os ovos lá no galinheiro, põe numa cesta, se essa cesta cair, está tudo numa cesta, você perdeu tudo, né? Então, essa maneira de você lidar com os recursos, né, diversificando os investimentos e, ao mesmo tempo, que cuidados, que elementos devem ser levados em consideração quando, por exemplo, eu tenho um recurso com liquidez, com boa liquidez, que está aplicado num determinado, na linha de crédito financeira, ou enfim, num determinado fundo que esteja disponibilizado, e me aparece uma possibilidade de tirar esse recurso ali e colocar num projeto, por exemplo, como a compra de um imóvel para fins de locação e de retorno financeiro, ter um imóvel como um ativo e não como um passivo, né? Ou um investimento no negócio próprio, tá? O que o jovem precisa levar em consideração
Obviamente que cada caso é um caso, né? O que o jovem precisa levar em consideração na hora de tomar uma decisão como essa? Basicamente, ele tem que levar em consideração aqueles objetivos que nós citamos. Porque aquilo que o senhor citou de retirar o dinheiro, só de ele estar retirando, provavelmente ele não planejou bem o dinheiro para aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de aposentadoria, mas também tenho um objetivo de imóvel, eu tenho que ter investimentos diferentes para esses objetivos. A não ser que no meio do caminho eu não tinha um objetivo de imóvel, por exemplo, e ele surgiu. Aí eu vou readequar isso e vou ter ali um momento de ajustar esses investimentos. Mas, sem dúvida, nós temos vários outros investimentos no que a gente chama de economia real. Economia real é o dia a dia, então o próprio negócio próprio, empreender, né, criar algo novo, algumas pessoas têm essa habilidade, né, de criar algo novo, sem dúvida é uma oportunidade de você lucrar, né, ter rentabilidades, ter investimentos. Outra coisa, né, às vezes a pessoa tem um negócio já, alguma coisa que já dá muito dinheiro. É até uma dúvida que surge bastante, é melhor investir no meu próprio negócio ou também investir no mercado financeiro, né? Porque no meu próprio negócio dá muito dinheiro. Eu atendi há um tempo atrás um cliente de Mato Grosso. E lá a cultura do gado é muito forte. E quando a gente fala de cultura do gado ser muito forte, a gente está falando de rentabilidades altíssimas ali, de você comprar um gado e vender pouco tempo depois com 30% de rentabilidade, coisa que às vezes você não vai conseguir no mercado financeiro. O que a gente tem que levar em consideração nisso? Existe um risco, né? Quais são os riscos? De algo dar errado nessa transação toda. Seja o gado que você comprou ficar doente, morrer, seja, sei lá, a pessoa que ia comprar não comprou. Enfim, são vários os riscos que você tem que analisar. E sempre, foi até uma pergunta que foi feita na primeira parte, que existe uma relação que ela nunca vai abandonar os investimentos, que é o famoso risco-retorno. Sempre você tem que analisar o risco que você está correndo para um determinado retorno. Se você tem um investimento que está te prometendo um retorno muito alto e dizendo que tem um baixo risco, já é um sinal vermelho de alerta para você falar assim, tem alguma coisa errada aí. Se ele te fala, você pode ter uma rentabilidade maior, mas você vai correr esse risco, é até um cuidado que nós temos que ter quando nós vemos vídeos na internet, né, seja em canais e coisas e tal, porque muitas vezes a pessoa só fala ali os possíveis benefícios daquilo que ele está falando. Isso é algo até desleal, né? Porque tudo na vida a gente sabe que tem os dois lados. Tem um lado bom e tem um lado não tão bom. Que nem precisa ser ruim, pode ser não tão bom, né? Mas tem que ser citado. E se essa pessoa que você está assistindo, está acompanhando, está vendo ali, só fala o lado bom das coisas, né? Das duas, uma, ele está querendo te vender alguma coisa, está querendo te mostrar que aquilo é muito bom para ele poder ganhar alguma coisa, ou mesmo ele tem um caráter duvidoso, né? Que ele não mostra realmente a questão ali do que está acontecendo. Então, eu acho que esses são os cuidados que você tem que ter, analisar sempre o risco e o retorno, e principalmente tentar investir já com base nos seus objetivos. Imóvel é uma opção de investimento, como nós já falamos, e tem jovens que são realmente até mais parecidos comigo, que não vão ligar, às vezes, de não ter um imóvel próprio, né? Pretendem mudar várias vezes. A irmã até falou que já morou em tantos lugares aqui. Então, a pessoa às vezes não vai querer fixar a residência. Aí, às vezes, não faz nem sentido comprar, investir num imóvel próprio. Mas para aqueles que às vezes já sabem, que querem ficar num determinado local, que querem a segurança do imóvel, é importante se planejar para esse objetivo, e é o que eu sempre falo. Quem não se planeja, paga mais caro. Se você quer comprar um imóvel, você sabe que você quer comprar um imóvel daqui a 10 anos, às vezes já está namorando, já está noivo, já começa a poupar para esse objetivo, já começa a direcionar investimentos para esse objetivo, para que você não tenha que tomar muitos juros, não tem que pagar muitos juros, não tem que financiar para antecipar esse sonho. E às vezes quando você for casar, você já tem ali o recurso ali para pagar 30%, 40%, 50% do imóvel. E isso, sem dúvida, vai ser um adianto na vida de quem está começando um lar, uma família. É muito importante. Usar os juros compostos a seu favor e não seu contra favor. você. Tem até uma frase que, se eu não me engano, é de Warren Buffett, um dos maiores investidores da história da humanidade. Ele fala assim, os juros compostos são uma maravilha que quem conhece ganha juros compostos e quem não conhece paga. Então essa é a frase que eu acho que nós temos que guardar e principalmente tentar evitar pagar juros para sim receber juros dos nossos investimentos que vão antecipar a realização dos nossos sonhos. Eu me lembro da minha experiência quando fui financiar o primeiro apartamento, né? Já casado, nós fomos financiar, fomos lá e tudo mais, e foi quando eu fui entender de que eu não estava comprando um apartamento do banco, eu estava tomando um empréstimo do banco para pagar a construtora. E esse empréstimo com juros, correção e tal, aquela coisa toda, aí você começa a entender como é que é a relação
né, entre você e o banco que está colocando o dinheiro. A sensação que a gente tinha que a gente estava comprando um apartamento do banco, e não é. O banco não é imobiliária, o banco é banco, né, e ele trabalha com isso aí a seu favor, sempre a seu favor. Inclusive, pastor, se a pessoa compra apartamento, compra apartamento financiado do banco, e ela para de pagar esse financiamento, o banco ele tem direito de tomar aquele bem. Sim. Então a pessoa fala assim, eu comprei um apartamento, é meu apartamento, um apartamento próprio. É até importante ter esse cuidado, o apartamento ele se torna seu a partir do momento que você quita, você termina de pagar esse apartamento, aí de fato você pode dizer que ele é seu, enquanto isso ele ainda está ali com o banco ali te perseguindo para pagar. Eu costumava dizer que aquilo era uma bênção que o senhor estava me dando em 20 anos. Todo mês. Uma bênção de longo prazo. Isso, me dava um pouquinho dessa bênção. Às vezes o pessoal fala assim, vou comprar um apartamento em nome de Jesus. Não, compra no seu. Se você não pagar... se você não pagar, é o seu que vai para o Serasa. Muito bem, vamos lá, vamos trazer aqui participação de jovens de fora, né? A gente sempre traz, na semana passada a participação foi dos Estados Unidos, agora é de um outro país chamado Aracruz, no estado do Espírito Santo. É aqui, né? Aqui no norte do estado do Espírito Santo, perto de Vitória. E quem vai fazer a pergunta é Davi Pedra, da Igreja Cristã Maranata do bairro Quintino, em Aracruz, Espírito Santo. Fala, jovem! Paz do Senhor, aqui é Davi Pedra, sou daqui da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, da igreja de Quintino, do pastor Valdeli. E minha dúvida é, o que a gente tem hoje em tendências do mercado financeiro, especialmente a longo prazo, que nós podemos ficar de olho? O que o senhor pode nos orientar quanto a isso? Obrigado, Davi, pela sua participação. E aí, Daniel, qual a resposta? Bom, eu acho que se a gente for falar de investimentos de modo geral, o que mais está em voga hoje em dia são investimentos em tecnologia, inovação, né? E não à toa, a principal valorização que nós vimos no mercado financeiro como um todo no mundo, e aí eu vou citar aqui um exemplo de bolsa americana, que é a Nasdaq, foram justamente as empresas de tecnologia que são listadas na Nasdaq, que tiveram valorização muito expressiva nos últimos 10 a 14 anos. Então, continua sendo um ponto de observação. Eu chamo a atenção também para essa frente que está chegando de carros elétricos, tá? E não só os carros elétricos, porque cada carro elétrico traz consigo uma tecnologia, os chamados semicondutores, tá? Então, o celular, o tablet que o pastor está usando, que os irmãos estão usando e quem está em casa está nos assistindo, ele tem semicondutores. Então, é, sem dúvida, um ponto de tendência aí que a gente pode ver valorizar. Temos também o caso dos criptoativos, tá? Mas não só o criptoativo da moeda, né? O Bitcoin, o Ethereum, as criptomoedas que nós temos, mas também a tecnologia que está por trás dos criptoativos, como, por exemplo, a blockchain, que é a principal tecnologia que embasa os criptoativos. E que basicamente, falando de forma bem simples para que todos entendam, ela é baseada, no caso da Ethereum, que é uma rede que vai ser bastante conhecida nos próximos anos, ela é baseada nos chamados smart contracts. São contratos inteligentes que podem facilitar a nossa vida. Então, a ida ao cartório, que era um problema, que a maioria das pessoas tinha que enfrentar filas, tinha que ali aguentar, provavelmente vai ser substituída por uma aplicação que vai replicar essa assinatura, essa validação de assinatura. Uma venda de um bem, seja um imóvel, um carro, também vai poder ser validada totalmente por smart contracts, os contratos inteligentes, né? E, de modo geral, eu acho que os setores da economia real que sempre foram interessantes vão continuar sendo. É o caso do setor financeiro. No Brasil, os bancos sempre foram bons investimentos, né? Apesar de que alguns, hoje em dia, já não estão tão bons assim, se nós olharmos os resultados do mercado financeiro. O próprio setor de energia elétrica no Brasil sempre foi também um setor muito interessante. Eu acabei esquecendo de falar, energia renovável, né? Hoje em dia é um ponto de preocupação, né? Justamente pelo consumo, e os carros elétricos vêm nessa linha também. Então, justamente com os carros elétricos, vem uma preocupação de se ter energia renovável, que é o caso da energia solar e tantas outras formas de energia que vão ainda surgir. Às vezes nós nem sabemos ainda, mas que vão surgir. Então, são várias as tendências, tá? Não quer dizer que o jovem tem que se preocupar, tem que investir em todos, tem que procurar... Eu apenas estou citando alguns exemplos mediante a pergunta, para que nós possamos estar atentos. Mas se eu tivesse que resumir, pastor, tecnologia. Acho que tecnologia, inovação, é o que, de fato, sempre vai ser uma tendência para o jovem ficar atento. Inclusive, aqueles jovens que estão procurando uma profissão, gostam de tecnologia, né? Essa é uma área, no caso da programação mesmo, sistemas, essa coisa toda, é uma área que eu vejo como bastante promissora para o jovem, não apenas no aspecto de investimento, mas no aspecto trabalho mesmo. O jovem que quer trabalhar com isso,
quer se esmerar ali para saber fazer um sistema, um aplicativo, alguma coisa que resolva uma dor, um problema da sociedade, esse jovem, muito provavelmente, ele vai ter sucesso, ele vai conseguir lucrar com isso. Amém. Vamos lá, vamos seguir. E aí, Raíssa? Amém. Agora nós vamos aqui para o Renan, última pergunta do estúdio. Fala, Renan. A paz do Senhor Jesus, pastor, Daniel, os irmãos que nos assistem em casa. Me chamo Renan, sou da igreja de Itaguaí, Rio de Janeiro, do ministério do pastor Jorge Lima. Levando em consideração que o programa, ele é voltado para jovens, mas sabemos que também o resto do corpo nos assiste e acompanha. E, porventura, muitos desses assuntos que estão sendo tratados aqui possam estar sendo de difícil entendimento para aqueles que não têm, às vezes, tanto conhecimento técnico ou não têm tanto contato com essa área. Então, eu gostaria que você, Daniel, pudesse dar para nós conselhos, assim, conselhos chaves para o nosso comportamento cotidiano, para obtermos uma vida financeira de sucesso. De sucesso, não vamos almejar coisas tão grandes, mas uma vida confortável. Na verdade, pode almejar coisa grande, não tem problema não é pecado não, entendeu? É isso mesmo, vamos seguir. O Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas para nos colocar por cabeça. Essa né? Eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que é pecado ganhar dinheiro. Não, obviamente que de maneira lícita, honesta, né? Isso aí não tem problema nenhum. Eu vou tentar passar de modo bastante resumido, até para não me estender muito, mas eu vou dizer que o jovem, principalmente aquele que está começando, está entrando numa faculdade, ele tem que se esmerar em buscar conhecimento. Eu acho que quem está assistindo aqui, na verdade, já está aqui buscando conhecimento, né? Ampliando os seus horizontes, conhecendo um pouco de cada coisa. E, inclusive, uma pergunta que sempre me fazem, né? Se você estivesse começando hoje com 16, 17 anos, no que você investiria, né? Qual ativo você compraria? Qual o melhor investimento? Eu sempre falo, eu investiria em mim mesmo. Muito bom. É uma pergunta que parece, assim, óbvia, né? Eu vou investir em mim mesmo, porque você é o seu maior ativo, né? Ainda mais o jovem que tem longa caminhada ainda pela frente, tem bastante tempo. Invista em fazer cursos, invista em livros, que hoje em dia estão cada vez mais baratos, afinal as pessoas pararam um pouco de ler livros. Invista tempo em assistir vídeos e aprender coisas da sua área de formação. Também invista em ver vídeos de outras áreas de formação, mas principalmente na sua. Porque, por exemplo, o jovem ele começa a trabalhar. E às vezes ele está ali no local de trabalho, está ali fazendo aquilo que ele é pago para fazer. Mas ele não está buscando alcançar algo a mais. Ele está achando que ali tá bom, né? Estou fazendo meu papel. E essa é uma outra dica também, o pastor pode até falar um pouquinho sobre isso. Entregar mais do que é pedido. Né? Fazer mais daquilo que lhe é passado, que lhe é pedido. Isso é investimento. São investimentos. Você investe o seu tempo em algo futuro. Às vezes nem é longo prazo, sabe, pastor? Às vezes pode ser curto prazo. Isso vale até para a nossa dedicação na obra do Senhor. Quanto mais eu me dedico na obra do Senhor, eu faço mais do que às vezes seria o mínimo, né? Mas todos os jovens estão fazendo isso. Quanto mais eu faço, mais eu vou ter, mais o Senhor vai me dar, o Senhor vai me acrescentar. E não sou eu que estou falando, não, a palavra garante, né? Quanto mais você entrega o seu caminho ao Senhor, mais Ele fará. Ele entregue tudo e Ele fará. Então isso vale também para a profissão. Mais propriamente em relação a dinheiro, tá? Eu já até citamos no último programa, mas não gaste tudo do que ganha, tá? Sempre poupe uma parte. Quanto, Daniel? Quero começar a poupar. Quanto eu tenho que poupar? No mínimo aí 10, 20% do que você ganha, tá? Se conseguir poupar mais, maravilha. Se em determinado momento você poupava, mas casou, ficou difícil, não tem problema, reduz um pouquinho a poupança, depois você continua. O importante é você ter essa mentalidade financeira. Uma coisa que é importante dizer, que parece óbvio, não faça dívidas, não gaste mais do que você ganha, se possível, tá? É o que eu falei, às vezes a pessoa entrou num problema, ela vai ter que se endividar para resolver aquilo, tá? Às vezes ela já teve uma desorganização financeira. E uma dica muito importante, que eu tenho certeza que todos os jovens que estão aqui, estão assistindo, estão fazendo agora. Busque educação financeira. Infelizmente, no nosso país, a educação financeira ainda não é tão valorizada. Nós não recebemos isso na escola. Às vezes não recebemos em casa. Então, eu poderia muito bem dizer, eu não tenho educação financeira, então tá tudo certo. Não, vou gastar tudo mesmo, fazer tudo errado, porque ninguém me ensinou. Ou eu posso fazer o que vocês estão fazendo, o que quem está nos assistindo está fazendo. Estou buscando entender como cuidar melhor do meu dinheiro. E hoje nós temos como fazer isso de forma gratuita. Né? Nós temos canais aí que ensinam, nós temos os livros, que são uma forma muito barata de você adquirir esse conhecimento.
Pastor pode até me ajudar com mais alguma. Com certeza tem muita coisa que eu devo estar esquecendo. Você pode dizer o seu canal. Ah, perfeito. Essa é uma forma de ajudar que os nossos jovens tenham educação financeira. Perfeito, porque o nosso canal a gente fala de uma forma muito simples mesmo, para que todos consigam entender. Inclusive, uma curiosidade sobre produção de conteúdo, pastor, se o senhor me permite, quando eu vou criar um roteiro, e hoje em dia a gente usa o ChatGPT para tudo, né? Isso. Até para ajudar a criar um roteiro, eu coloco assim, como explicar sobre inflação para uma criança de 5 anos? Aí ele vem falando assim, explica que antes ele comprava 2 pirulitos, agora ele compra 1 pirulito. Então é assim que eu quero ensinar. Mas falando propriamente do nosso canal, né? Que hoje nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, que é a nossa maior rede hoje, no YouTube, no TikTok também, que é uma rede muito conhecida aí dos jovens, no Kawaii, não sei se é Kawaii que fala, ainda não aprendi a falar o nome. E se surgir outra rede, a gente vai estar em outra rede também. Mas o arroba é @Daniel Carrareto, é o meu Instagram, minha rede social no YouTube também. E quem quiser aprender, entender mais sobre investimentos, está convidado a nos seguir, a fazer parte dos nossos canais, que hoje atingem mais de 1 milhão de seguidores aí, somadas todas as redes. Que Legal. beleza, muito bom. Muito bom. Bom, gente, a gente agora vai ter mais uma participação do exterior, que é o pastor que vai trazer uma mensagem para nós, tá? Lembra? Todo o programa, no final, a gente tem sempre uma mensagem, mesmo que o tema seja um tema do cotidiano, como é o caso do programa de hoje. E quem vai trazer uma palavra para nós é o pastor Renato Roth, do Canadá. Vamos ouvir o que o Renato tem a dizer? Fala, pastor. Jovens, a palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo 32, versos 7 e 8. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Jovens, nós vimos que Jacó ele prosperou muito, especialmente quando ele estava com Labão. Ele ali tinha vacas, cordeiros, malhados, cabritos, malhados e listrados, como a palavra de Deus nos diz. E é interessante que naquilo que ele viu prosperar, ele colocou um esforço sobre aquele rebanho. Aquilo que não deu certo para ele, ele deixou de lado. Jovens, eu não sou nenhum consultor, nenhum influenciador financeiro, mas aquilo que você faz e você vê o resultado na sua vida, coloque, se esforce, porque a atividade financeira hoje, nós vivemos em um mundo onde a informação, a internet traz muitas coisas, cursos de tantas coisas, mas aquilo que você ora ao Senhor, naquilo que você busca ao Senhor, Senhor, no que eu devo investir, no que eu devo fazer, aonde eu tenho uma reserva, Senhor, pequena, onde eu devo colocar. Hoje nós estamos vivendo em um mundo muito competitivo e também de muitas oportunidades, mas é necessário, para não perdermos aquilo que com muito suor juntamos, a nossa poupança, que nós venhamos ter a direção do Senhor. Jacó, ele teve essa direção do Senhor. Ele colocou um esforço naquilo que ele viu prosperar. Mas é interessante, meus irmãos, finalizando aqui, que chegou um momento da vida dele que ele temeu. E hoje nós vivemos em um mundo que nós tememos a economia, as quebras de grandes bancos em todos os lugares do mundo. Onde nós vamos colocar? Mas aqui a palavra de Deus nos diz que ele dividiu. Tem um ditado muito popular que diz, né, para nós não colocarmos todos os ovos em uma cesta só. E isso é verdade. Não assim, mas como está escrito na palavra, Jacó, ele dividiu, porque ele falou, olha, se meu irmão que está procurando meu mal quiser tirar um, eu ainda tenho outro. A palavra de Deus é perfeita, jovens. Coloque tudo diante do altar do Senhor, mas também estude, vejam as possibilidades, nunca coloque tudo em uma cesta só. Que o Senhor possa te abençoar, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, companheiro, obrigado pela sua participação, forte abraço aos nossos irmãos aí do Canadá, que Deus abençoe, temos estado muito felizes pelo crescimento da obra aí no Canadá, na América do Norte. Bom,
A gente está se aproximando agora do final do programa. É uma pena. Você me fez lembrar de outras programações de televisão que terminavam sempre assim. Mas tudo bem, né? É outro grupo. Mas alegria por ter você aqui. Tá? Foi bom que você deixou aqui as suas formas de contato, porque obviamente que programas como esse eles acabam por despertar uma nova mentalidade, só para fugir do mindset, né? Aquela coisa uma nova mentalidade para os jovens, de encarar essa que é uma realidade, né? Isso, a vida financeira, as decisões, os aspectos que envolvem financeira, quer queira, quer não, você vai ter que enfrentar isso para o resto da vida. E aí você tem o período da faculdade, o período da vida profissional, da atividade profissional, casamento, filhos, né, a velhice, que é algo muito importante para levar em consideração. Nós temos o hábito de não imaginar que o futuro vem pela frente. E ele vem, né, e graças a Deus que vem, que quanto mais futuro a gente tem, mais tempo a gente vive. Então você, jovem, esteja levando em consideração isso e tendo esses 2 programas, essas 2 edições como base para a tomada de decisões, né, e daí para frente, aprendendo mais, se aprofundando mais. Daniel, obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Né? Uma alegria recebê-lo e, se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades como essa. Certamente. Inclusive, espero o convite. Pronto. Não, já está convidado. Já está convidado. Minha colega Raíssa, paz do Senhor, você pode falar um pouquinho sobre a equipe de produção? Nós temos vários jovens aqui da equipe de produção que fazem todo o roteiro deste programa. Eu, Raíssa, o Rafael, a Nínive, o Thalisson, a Karina. E nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco, Daniel, que vem um próximo programa, porque você tem muito a falar, nós temos muito o que aprender. E também queria deixar para você, jovem, e vocês que estão nos assistindo, nós também tivemos o programa da vida financeira, organizando a vida financeira já aqui nos Dias da Minha Mocidade, que também tem um pouco a ver, né, com o programa de hoje. Então, se você ainda não assistiu, clica lá aí no link do YouTube. Nós temos 2 vídeos já, da primeira e da segunda etapa, então fica de olho. E muito obrigada a todos os jovens também que estão aqui. Nosso programa hoje está internacional, nós tivemos participação aqui de fora também, tanto do Fala Jovem quanto Fala Pastor, então nós estamos até ficando um pouco mais chique aqui, né? Isso, aumentando o nível. Isso aí. Paz do Senhor, Raíssa. Paz do Senhor, paz aos do Senhor. Jovens, a paz do Senhor. A casa de vocês, voltem sempre, será uma grande alegria recebê-los, tá bom? Deus abençoe. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Felizes por estarmos aqui, felizes por você estar aí. Então já sabe, curta, comente e compartilhe. Você já sabe por quê, já sabe o alcance que isso traz para o nosso canal. Semana que vem a gente volta com um tema novo. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.